dois, três. O Senhor é meu pastor, o meu guia e rei. O Senhor é a força e a luz do viver. Ao seu lado eu sempre estarei. Os seus olhos vigiam, seu amor nos conduz. Minha vida darei ao Senhor. Confiarei em seus braços de amor. A bondade do Senhor nos dá força e vigor. Sua palavra é qual luz que meus passos conduz. Não temerei, pois comigo vai Jesus. O Senhor é meu pastor, o meu guia e rei. O Senhor é a força e a luz do viver. Ao seu lado eu sempre estarei. Seu perdão é completo, seu amor sem igual. Sob suas asas seguro estarei. Seu amor transformou o meu ser. A bondade do Senhor nos dá força e vigor. Sua palavra é qual luz que meus passos conduz. Não temerei, pois comigo vai Jesus. Que darei ao meu Senhor por seu tão grande amor, pois me fez renascer e eu não posso entender Nem explicar, é um milagre do céu. dar a vida ao maior Pecador que sou eu. Olá, amigos. Estamos chegando ao final desta semana de oração. E o tema de hoje é a parábola da porta estreita. Peço a todos que leiam comigo o que diz Lucas capítulo 13, dos versos 23 a 28. E lá diz assim: E alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que se salvam? Ao que ele lhes respondeu: Porfiai por entrar pela porta estreita. Porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o dono da casa se tiver levantado e cerrado a porta, e vós começardes de fora a bater à porta, dizendo: Senhor, abre-nos, e ele vos responder: Não sei de onde vós sois. Então começareis a dizer: Comemos e bebemos na tua presença, e tu ensinaste nas nossas ruas. E ele vos responderá: Não sei de onde sois. Apartai-vos de mim, vós todos os que praticais a iniquidade. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque e Jacó, e todos os profetas no reino de Deus, e vós lançados fora. Veja, amigo, esse texto aqui, ele está falando de uma porta estreita. Note que toda propriedade particular, a porta ela é uma necessidade básica. Às vezes é necessário você colocar um muro, uma cerca, um portão, mas é uma necessidade básica.
Eu me lembro que quando eu comecei a namorar a minha esposa, e eu comecei a frequentar a casa da avó dela, né, onde ela morava, eu comecei a perceber um costume diferente lá, que eu realmente fiquei bastante surpreso. O portão da casa, eles não passavam a chave no portão. O portão ficava aberto. E aí a gente chegava e se a gente quisesse entrar sem mesmo bater palma, a gente conseguia. Entrava. E eu conversei com eles, falei assim, gente, por que vocês não passam a chave? Né? Eles falaram assim para mim, olha, a gente passa a chave só à noite. E eu pensava comigo, ué, mas é só à noite que tem ladrão? Não tem medo de ladrão? Veja, querido, a vizinhança, quando percebeu que aquela família deixava o portão sempre aberto, começou a se aproveitar da situação. Todo dia tinha alguém lá para almoçar na casa daquela senhora. E aquela senhora, dona da casa lá, era uma senhora muito simples. Ela ganhava apenas um salário mínimo. Mas as pessoas não queriam saber e todo dia tinha gente lá para se aproveitar dela. Por quê? Porque o portão ficava aberto. Veja, amigo, há necessidade de ter uma porta. Se não existir uma porta, vira bagunça. A porta no céu também existe uma porta para proteger as pessoas que estão lá dentro da maldade, do pecado, da imoralidade. O céu também tem uma porta, diz aí o texto que nós acabamos de ler. Uma porta é uma forma de selecionar as pessoas que entram e também proteger as pessoas que estão lá dentro do pecado e das coisas erradas. A porta é uma necessidade básica. Veja, essa foto que você está vendo agora é uma porta e ela representa a porta do céu. Essa porta que nós estamos falando aqui do livro de Lucas representa a porta da graça, a porta da salvação, a porta da oportunidade. E eu tenho uma boa nova para contar para vocês. Esta porta, nesse momento em que eu falo com vocês, se encontra aberta. Todos aqueles que quiserem se lavar no sangue do Cordeiro e aceitar Jesus como Salvador, a porta não somente está aberta para eles, como eles também podem passar pela porta. Olha que maravilha. Veja, a porta está aberta e o anjo foi lá nesta porta e colocou uma plaquinha. Uma plaquinha na porta para que todos possam ler. E a plaquinha está escrita em 2 Coríntios capítulo 6, verso 2. E diz assim, eis aqui agora o dia da salvação. Em outras palavras, ele está dizendo, olha, este é o momento oportuno para você entrar pela porta, aceitar a Jesus, aceitar a salvação na sua vida. Entre. É um convite para todos vocês que estão me assistindo agora. E é um convite para mim também, entre pela porta. É a porta da salvação, é a porta da vida eterna. Se interesse pelas coisas de Deus. Agora, eu tenho uma outra notícia para contar para vocês. E isso está relatado em Apocalipse 7, dos versos 2 a 3. E lá diz assim, e vi outro anjo subir do lado do sol nascente, tendo o selo do Deus vivo. E clamou com grande voz aos 4 anjos quem fora dado que danificasse a terra e o mar, dizendo, não danifiques a terra, nem o mar, nem as árvores, até que selemos na sua fronte os servos do nosso Deus. Apocalipse 7, dos versos 2 a 3. O que isso tem a ver com a porta? Olha só. Deus deu a ordem para os anjos danificar a terra, o mar e as árvores. O que é isso? É soltar sobre este planeta as 7 últimas pragas que antecedem a volta de Jesus. Ocorre que esse anjo recebeu a ordem e quando ele foi fazer o seu ato, soltar as 7 pragas sobre este planeta, um outro anjo veio correndo e disse para ele, olha, não faça isso ainda, porque eu ainda não selei
na fronte os servos do nosso Deus. O que esse texto está dizendo para nós? Que esse último anjo que veio correndo, assim que ele completar a sua obra, de selar na fronte os servos do nosso Deus, aquele primeiro anjo está liberado e ordenado por Deus a soltar sobre esse planeta as 7 últimas pragas. E aí, ele fazendo isso, o que vai acontecer? Olha aqui para mim na tela. É isso que vai acontecer. A porta da graça vai se fechar. Veja, a porta da graça se fechou aqui na tela. A porta da graça, ela se fecha com você do lado de fora ou com você do lado de dentro. Em qual lado você quer estar? Eu espero que todos nós, você que está me assistindo agora, inclusive eu, quando a porta da graça se fechar, que todos nós possamos estar do lado de dentro, com Jesus, com os salvos, com os vitoriosos. A revelação diz o seguinte, que a porta da graça está aberta, mas um dia ela vai se fechar. Vai se fechar com você do lado de fora e com você do lado de dentro. E quando ela se fechar, será um ato irreversível. Quem está dentro, e quem está fora, ficará do lado de fora. Veja, quando a porta da graça se fecha, aquele anjo que tinha colocado uma plaquinha escrito, eis aqui agora o dia da salvação, entra. Agora ele volta à cena, retira aquela plaquinha e coloca outra plaquinha no lugar. E essa plaquinha são as palavras de Apocalipse 22, dos versos 11 a 12, que diz assim, quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, santifique-se ainda. Eis que cedo venho e está comigo a minha recompensa para retribuir a cada um segundo a sua obra. Olha só. Antes, a mensagem dizia, entrem, aproveitem, passem pela porta, entrem. Mas agora a mensagem é mais dura. A mensagem diz o seguinte, olha, você gosta de sujeira? Pois continue fazendo sujeira. Você gosta de imoralidade? Continue praticando a imoralidade. Você gosta das coisas santas? Continue praticando o que é santo. Você gosta das coisas justas? Continue praticando as coisas justas, porque agora não faz a menor diferença. A porta da graça se fechou. E quem está do lado de fora, vai ficar do lado de fora. Quem está do lado de dentro, vai ficar do lado de dentro. É um ato irreversível. Olha só. A mensagem ela é dura. Lembra do primeiro texto que nós lemos? De Lucas capítulo 13, os versos 25 a 27? Vamos relembrar. Lá dizia o seguinte, quando o dono da casa estiver levantado e cerrado a porta, e vós começardes de fora a bater a porta, dizendo, Senhor, abre-nos, e ele vos responder, não sei de onde vós sois, apartai-vos de mim, vós todos os que praticais a iniquidade. Veja, irmãos, o que ele está dizendo aqui? Olha, não adianta mais gritar, não adianta mais chorar, não adianta agora tentar arrombar a porta, bater a porta. Quando a porta se fechar, se fechou para sempre. Por isso que a gente tem que estar sempre ligado com Deus. Você sabe que a porta da graça, ela se fecha em 2 momentos. O primeiro momento em que a porta da graça se fecha é quando Deus sela seu povo. É isso que nós falamos agora no início da nossa pregação. Quando Deus selar na fronte o seu povo, e isso vai acontecer um pouquinho antes da volta de Jesus, por ocasião do decreto dominical, Deus vai selar o teu povo. Vai dizer, este é salvo e este é perdido. Quando Deus, o primeiro momento em que se fecha a porta da graça é quando Deus sela o seu povo. Isso vai acontecer um pouquinho antes da volta de Jesus. E o segundo momento em que se fecha a porta da graça é quando alguém morre. Em qualquer lugar do Brasil, em qualquer cidade agora, nesse momento em que eu estou falando com você, existe um cemitério, um velório aberto lá. Alguém está sendo velado. Alguém está morto. Veja, para ele a porta da graça se fechou.
com ele do lado de dentro ou com ele do lado de fora. Quando uma pessoa morre, fecha-se a porta da graça para ele. Tem uma notícia que você deve prestar muita atenção. É uma notícia preocupante. Quantos são os momentos em que se fecha a porta da graça? 2. Quando Deus sela o seu povo e quando alguém morre. Ocorre que a Bíblia não revela nem o dia e nem a hora em que isso vai acontecer. Nenhuma situação e nem outra é revelado quando vai acontecer. Vai ser de surpresa. Por isso, isto exige que nós estejamos constantemente ligados com Jesus, porque a gente não sabe o dia, e nem a hora da nossa morte, e nem quando ele vai vir. Pode ser que eu estou falando para você agora, nesse momento, você está me ouvindo, mas você não tem certeza se amanhã você vai estar aqui. Quantas pessoas de um dia para o outro não puderam estar mais entre nós? Veja, em Hebreus 9:27 diz o seguinte: aos homens está ordenado morrerem quantas vezes? Uma vez só. Vindo depois o juízo. Veja, quantas oportunidades nós temos. Essa vida aqui. Uma só oportunidade nós temos. Vindo depois o que? O juízo. Entenda por juízo a sentença. A gente só tem uma oportunidade, não haverá outra oportunidade. A Bíblia não ensina imortalidade da alma para você adiar a sua decisão para outras vidas, não. Quando o apóstolo Paulo diz assim, eis aqui agora o dia da salvação, por que ele está falando isso? Porque se você morrer e não tiver do lado de dentro da porta, perdido você estará para sempre. Não existem outras vidas para você adiar sua decisão. Essa é um ensino diabólico para que você, hoje, não se preocupe com as coisas de Deus. E você venha a perder a salvação. Não existe segunda oportunidade. A oportunidade é agora. Fechar a porta da graça é quando Jesus sai do lugar santíssimo do santuário celestial. Quando ele sai do santuário, Ellen White diz que uma grande nuvem negra vai cobrir a face da terra. Por quê? Porque agora o nosso mediador, Jesus Cristo, vai atuar somente a favor dos justos e não mais dos ímpios. Isso vai acontecer. Veja a linha do tempo aqui comigo na tela. Hoje nós vivemos os sinais da volta de Jesus. São pestes, fomes, terremotos. Por exemplo, coronavírus, um sinal da volta de Jesus. Essa guerra que ocorreu entre Iraque e o Hamas, também sinais da volta de Jesus. Guerras, fomes, pestes, terremotos, tudo isso é sinais de que Jesus está às portas. Um dos sinais da volta de Jesus é o selamento, que vai ocorrer um pouquinho antes de Jesus voltar. Ele vai definir quem está salvo e quem está perdido para sempre. E aí, depois que ele definir, ele fecha a porta da graça, fecha o livro da vida, fecha o livro da morte e sai do santuário. E aí agora ele passa a atuar somente a favor dos justos. E um santuário sem mediador, sem Jesus Cristo, o que acontece com esse planeta? Cai sobre esse planeta as 7 últimas pragas. E a 7ª praga culmina com a volta de Jesus Cristo. Jesus vem, arrebata a sua igreja e leva a sua igreja para viver com ele durante 1000 anos lá nas mansões celestes. E depois dos 1000 anos, a cidade santa desce e vai voltar aqui para esse planeta, e aqui vai ser a morada eterna de Deus após o milênio. Tá? Por quê? Do universo todo, este planeta Terra, após o milênio, vai ser a capital do universo. Por quê? Porque Deus vai privilegiar para transformar a capital do universo e o seu trono eterno, o local onde seu Filho Jesus Cristo veio e morreu em favor da humanidade. Durante o decreto dominical, sofrem os justos. Durante as 7 pragas, vão sofrer os ímpios. E a segunda vinda de Cristo vai marcar o fim do sofrimento de ambos. E durante
esse período de prova em que sofrem os justos no decreto dominical, não precisa se preocupar, porque a chuva serôdia será derramada e o Espírito Santo vai nos capacitar para esta terrível prova. Depois de fechar a porta da graça, Daniel 12, verso 1, diz que haverá um tempo de angústia, o qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo lá. Veja, irmãos, você sabe que não é a primeira vez que Deus fecha a porta da graça para esse planeta? Já houve uma ocasião em que Jesus fechou a porta da graça para esse planeta. Quando foi isso? Foi ali na ocasião da Arca de Noé. Diz a Bíblia em Gênesis 7,16, que o próprio Senhor Deus fechou a porta daquela arca lá. E todos que estavam do lado de fora pereceram. Foram salvos todos os que estavam do lado de dentro. E Lucas capítulo 17, dos versos 27 a 28, diz assim: como aconteceu nos dias de Noé, assim também será nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Até o dia em que Noé entrou na arca, veio o dilúvio e destruiu a todos. Olha só, a história vai se repetir. Naquela época, Noé pregava, 100 anos pregando. Quem deu atenção, quem se preparou? Apenas os seus familiares. E aí o dia chegou. A chuva caiu, fechou-se a porta e quem estava do lado de fora pereceu. Da mesma forma é hoje. Hoje a gente prega que Jesus vai voltar e nós percebemos que são poucas as pessoas que estão se preparando. Muita gente vai ficar do lado de fora da porta. Veja, você, querido, não faça isso. Aceite a Jesus hoje. Você lembra da parábola das 10 virgens? Lá também existia uma porta. Lembra daquela parábola lá? 5 virgens eram prudentes e tinham preparado azeite suficiente para a viagem. O azeite era como se fosse uma luminária, um abajur, em que na escuridão elas faziam viagem até a casa do noivo, onde haveria a festa de casamento. E o noivo representa Jesus. Mas 5 virgens não se prepararam adequadamente, não tinham azeite suficiente. Ficaram na escuridão, ficaram pelo caminho. E não entraram na festa do noivo. E aí o que aconteceu? Mateus 25, dos versos 10 a 13, conta assim: e tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, aquelas imprudentes, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: em verdade vos digo, que vos não conheço. Vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Veja, essa parábola aqui está contando para nós que a gente tem que se preparar dia após dia, porque um dia o noivo vai chegar, o noivo é Jesus. E se você não se preparar, você poderá ficar do lado de fora. Você perceba como terminou a parábola aqui? Diz assim, olha: vigiai, porque você não sabe o dia e a hora em que o Filho do Homem há de vir. Há um princípio aqui, o princípio da imprevisibilidade, ou seja, não é revelado em que momento será a nossa morte e também não é revelado o dia em que Jesus vai voltar. É imprevisível. Por quê, irmãos? Por que é imprevisível a data do fechamento da porta da graça? A resposta nós encontramos em Mateus 24, dos versos 42 a 44, que diz assim: portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Mas entendam isso: se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Amigo, faça comigo entenda comigo uma ilustração que eu vou fazer agora. Imagine se fosse diferente. Imagine se Jesus chegasse para esse planeta e dissesse assim: olha, no dia 25 de dezembro de 2030 eu vou voltar.
O que aconteceria, irmãos, na semana agendada para Jesus voltar? Todo mundo ia acontecer o quê? Ia virar um santinho, não é mesmo? Todo mundo ia pedir perdão dos seus pecados, passaria a frequentar a igreja, e ia todo mundo ficar bom. Agora eu pergunto para vocês, essa conversão seria uma conversão genuína? Uma conversão verdadeira? Seria um amor verdadeiro por Jesus? Não, com certeza não, né? Então, a imprevisibilidade faz um peneiramento. Jesus quer com ele, morando nas mansões celestiais, aqueles que amem ele de verdade, que desejam viver com ele dia após dia, desde aqui da terra. Ele não quer lá no céu gente que está lá simplesmente porque não tinha outra opção, porque não queria morrer. Não, ele quer pessoas que realmente amem ele, desejem um relacionamento com ele, viver com ele lá nas mansões celestes. E a segunda lição que nós aprendemos com essa imprevisibilidade da data da volta de Jesus é que Deus quer que a gente trabalhe dia após dia em prol do seu evangelho. O comentário bíblico adventista diz o seguinte: os cristãos não devem aguardar o retorno do seu Senhor sem fazer nada. Enquanto esperam e velam, devem ocupar-se em obedecer à verdade e em trabalhar fervorosamente em favor de outros. Têm o privilégio de não só esperar a vinda de Deus, a não ser apressá-la. Olha só. Então, Deus também quer que, através dessa imprevisibilidade, nós trabalhemos por Ele dia após dia, todos os dias. E a imprevisibilidade produz um melhor preparo. Não há dúvida disso. Uma pessoa que ela é ociosa, a ociosidade causa tentação que te leva ao pecado, te conduz à derrota e gera a morte. Uma pessoa que não está ligada dia a dia com Jesus, ela fica fraca na fé, e quando vem a tentação, ela acaba caindo. Como Jesus colocou como imprevisível a sua vinda, então isso exige que nós, todos os dias, estejamos ligados com Ele. E ao estarmos ligados com Ele, manteremos a nossa alma forte para resistir à tentação. E também Ele quer que nós trabalhemos para Ele, em prol do Evangelho. Então, a imprevisibilidade nos faz procurar a Deus não só nos momentos difíceis, mas em todos os momentos da vida. Veja, o ser humano tem uma tendência de preguiça, é verdade ou não é? E transformar Deus num guarda-chuva. A gente só procura o guarda-chuva quando está chovendo. Isso está errado, amigo. Deus quer que a gente procure Ele não só na hora da morte, da doença, não. Ele quer que a gente procure Ele todos os dias. Ele deseja um relacionamento conosco. Deus deseja que seus filhos queiram ir para o céu, não por medo, não simplesmente para evitar a morte, mas porque amam o seu Salvador e desejam um relacionamento com Ele. Veja, leia comigo agora Mateus 7, versos 13 a 14. Vamos agora aprender mais uma característica dessa porta. Entrai pela porta estreita. Porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. E porque é estreita a porta e apertado o caminho que conduz à vida, poucos são as que a encontram. Olha, mais uma lição nós aprendemos a respeito dessa porta. A porta da graça, ela é estreita. Olha só. Por quê? Por que essa porta é estreita? O comentário bíblico adventista explica dizendo: é estreita e por ela poderá passar só o que seja essencial para a viagem. Significa, amigo, que ela é estreita porque exige renúncias. Só pode passar você e o seu caráter por essa porta aí. Você tem que fazer renúncia e deixar coisas de lado. Por isso que a Bíblia diz que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Por quê?
porque a porta da graça ela é estreita e exige renúncias. Você lembra daquela porta giratória de banco? Quando você entra num banco, tem uma porta giratória lá. Se você tiver com algum pedacinho de metal e passar por aquela porta, o que vai acontecer? Aquela porta trava, não é isso? Você tem que se afastar, colocar o pedaço de metal do lado de fora, e aí você entra de novo, aí sim a porta deixa você entrar. Por que existe isso? Para proteger as pessoas que estão lá dentro de um revólver, de uma faca, de coisas más. A porta dos céus é a mesma coisa. A porta é estreita e ela trava para o pecado. Quando você entra pela porta dos céus, portando, segurando algum pecado, a porta trava. Você tem que se afastar, pedir perdão dos seus pecados, se lavar nas vestes do Cordeiro, no sangue do Cordeiro. E aí depois você tenta novamente entrar pela porta. E aí a porta deixa você entrar. A porta dos céus é a mesma coisa, irmãos. A Bíblia diz em Apocalipse 22, verso 15, que algumas pessoas tentaram passar por aquela porta segurando algum pecado e ficaram de fora. Veja lá. Ficarão de fora os cães, feiticeiros, adúlteros, homicidas, idólatras, e todo que ama e pratica mentira. Mais um texto, 1 Coríntios 6, 9 a 10. Pessoas que tentaram entrar pela porta e a porta travou. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis. Nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Olha só, quanta gente tentou entrar pela porta, mas a porta travou e eles ficaram do lado de fora. A Bíblia está dizendo isso. Lembra da história de Ló? Ló estava saindo ali de Sodoma e Gomorra. Havia muito pecado e ele tinha que abandonar a cidade. E a ordem de Deus foi, olha, não olhem para trás, porque eu vou destruir tudo. E a mulher de Ló olhou para trás, se transformou numa estátua de sal e perdeu a sua salvação. Veja, ali simbolicamente também havia uma porta estreita ali. Ela olhou para trás. O que será que ela que olhou para trás? O que será que ela ficou com dó de deixar para trás? Será que foi um vestido caro? Será que foram as joias? O que será que fez ela deixar a salvação de lado? Ela olhou para trás, amigo. Uma coisa eu tenho certeza para você, eu não sei o que foi que ela olhou e o que ela viu lá atrás e ela fez essa troca horrível. Mas uma coisa eu tenho certeza para você, nada, absolutamente nada, é mais importante que a sua salvação, do que a minha salvação. Nada, nem dinheiro, nem joias, nem propriedades, nada é mais importante que a salvação em Cristo Jesus. A vida eterna é muito mais importante. Perceba, amigo, que quando você vai naquela porta giratória do banco, se você vai com um objeto metálico, uma chave bem pequenininha, a porta trava ou não trava? Trava também. A porta dos céus também trava com coisas pequenas. Veja, querido, um cigarro, qual o tamanho de um cigarro? Um cigarro pequeno. A porta dos céus também trava com o cigarro, trava com coisas pequenas. Coisas pequenas, como por exemplo a vaidade, também a porta dos céus trava com coisas pequenas. Tá? Cargos, posições, também a porta pode se travar. Se você tem amor demasiado ao dinheiro, também a porta pode se travar para você também. O que passa pela porta, amigo? Você, Jesus e o seu caráter. É só isso que vai passar pela porta. E a gente passa muito tempo da nossa vida dedicando as coisas que não passam pela porta, não é verdade? A maior parte do nosso tempo nós gastamos dia a dia com coisas que não passam pela porta. E deveria ser o contrário, não é mesmo? Nós deveríamos gastar mais parte do nosso tempo
gastando tempo com as coisas que passam pela porta, que é Jesus, é o seu caráter, é a lei e o nosso coração, é a comunhão com Deus. O que é necessário para entrar pela porta? A pergunta. Apocalipse 22:14 diz assim: Felizes os que lavam as suas vestes, e assim têm direito à árvore da vida e podem entrar na cidade pelas portas. Apocalipse 22, verso 14. O que é necessário entrar pela porta? Olha, é muito simples. Lave as suas vestes, abandone os seus pecados, faça uma comunhão com Deus diária. E a Bíblia diz, assim você pode entrar pelas portas. E a Bíblia diz também que o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado, não importa o tamanho de pecado. O sangue de Jesus é o suficiente para eliminar e perdoar todo tipo de pecado. Você não deve temer. Veja, irmãos, eu estou terminando o sermão agora e estou falando muito sobre a porta, né? Mas eu quero fazer a última pergunta para vocês. Na Bíblia, quem é a porta? João 10, dos versos 7 a 10, tem essa resposta. Então Jesus afirmou de novo: digo a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões, assaltantes, mas as ovelhas não as ouviram. Eu sou a porta, quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. E eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Amém, irmãos? Jesus é a porta. E Ele está convidando você. Estamos terminando agora essa semana de oração. E você precisa tomar sua decisão. Jesus está voltando. Você quer ter um relacionamento com Ele? Entre em contato conosco. Nos procure pelo Facebook, pelo Instagram do Quarteto Angels. Diga assim: olha, eu quero receber um estudo bíblico. Eu quero uma ajuda de vocês. Onde nós vamos entrar em contato com vocês, nós vamos te ajudar. Jesus está voltando e você não pode ficar do lado de fora da porta. Aceite Jesus nesse momento. O quarteto vai cantar uma música agora. Preste bastante atenção no hino que esse quarteto vai cantar agora. Enquanto o quarteto canta, feche os seus olhos e diga para o Senhor: Senhor, abra o meu coração, entre dentro dele, faça morada em mim, me ajude a ser um cristão sincero e estar contigo no lar. João viu a nova terra e céu. João viu a santa cidade de Deus. João viu o trono de ouro do Pai. O que ele viu, vou te contar. Em volta do trono viu o mar de cristal, viu a água da vida. Sim, ele viu. Eu quero ir para este lugar, Nova Jerusalém. Jerusalém, quero entrar em suas ruas de ouro e quero com anjos voar e cantar. Jerusalém, vou descansar junto às margens do rio, na cidade de Deus. João viu cordeiros perto de leões, viu crianças brincando sem preocupações. João viu o dia, mas a noite não, pois a glória de Deus brilha lá. E viu os santos louvando a Deus, cantando: Santo é o Senhor. Eu
quero ir para este lugar, Nova Jerusalém. Jerusalém, quero andar em suas ruas de ouro e quero com anjos voar e cantar. Jerusalém, vou descansar junto às margens do rio, na cidade, cidade de Deus. Jerusalém, Jerusalém, teu dia vai raiar. Hosanas nas alturas, Hosana para sempre mais. Jerusalém, quero andar em suas ruas de ouro e quero com anjos voar e cantar. Jerusalém, vou descansar junto às margens do rio, na cidade, cidade de Deus, cidade de Deus, Jerusalém, Jerusalém, cidade de Deus, Jerusalém. Pai de amor, gostaríamos de agradecer a atuação do seu Santo Espírito durante esta semana de oração. Queremos pedir a todas essas pessoas que estão nos ouvindo através da internet, que estão ouvindo hoje e que vão ouvir depois, que o Senhor coloque a sua mão poderosa sobre elas e auxilie elas, ajude elas a serem fortes, esteja com ela todos os dias. Senhor, o Senhor sabe que o nosso coração é fraco, o Senhor sabe que precisamos de Ti, sabemos que o Senhor é poderoso o suficiente para atuar dentro do nosso coração. Senhor, atua dentro de cada um de nós. E que naquele glorioso dia todos nós possamos estar do lado de dentro desta porta. Que todos nós possamos ser salvos. É o que te pedimos em doce nome de Jesus. Amém.